paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que a bênção do Senhor, ela esteja sobre a sua vida. Estou muito feliz por esta oportunidade que o Senhor nos concede. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 13, verso de número 3. Diz assim a palavra de Deus: No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhes perguntaram em particular: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvides falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são princípio das dores. Amém, queridos? Então, mantenha a sua Bíblia aberta, porque o nosso estudo está apenas começando, tá bom? Vamos assim estar, neste momento, já meditando aqui na palavra de Deus. E olha, hoje eu quero falar com você sobre a segunda vinda de Cristo. Jesus ele vai revelar, ele vai revelar aqui a sua segunda vinda, ele vai falar sobre o futuro, ele vai falar sobre aquilo que vai acontecer, tá bom? E aí ele vai então revelar para a gente aqui, começa então os sermões proféticos. Você pode ver isso também no livro de Lucas, né? Você pode acompanhar também os sermões proféticos de Jesus no livro de Lucas, também no Evangelho de Mateus, né? Mateus 24 e Lucas 13, se não me falha a memória. Você pode acompanhar então os sermões proféticos de Jesus, tá bom? E olha, antes da gente começar de fato a comentar o texto aqui da palavra de Deus, eu preciso dar algumas orientações que é básica para todo estudante, né, que vai estudar acerca do futuro, que vai estudar acerca dos sermões proféticos. É extremamente importante que você tenha essas diretrizes em mente. Se você puder notar aí, faz isso, porque é muito importante você interpretar as escrituras proféticas, as partes proféticas, usando essas diretrizes, para que você não fique perdido, né? Acabe gerando uma confusão mental e até mesmo você se desvirtue sem conseguir de fato compreender esta verdade. Então, vamos lá. Aqui, né, eu quero dar algumas diretrizes para que você entenda. Primeira diretriz: devemos sempre estudar os sermões proféticos olhando para o resto das escrituras, certo? Então, sempre que você estudar uma passagem profética, procure interpretá-la, analisá-la, entendê-la a partir de outros textos, ou seja, olhando para as demais partes das escrituras. Por que isso, pastor? Porque há uma regra na hermenêutica, a arte da interpretação bíblica, de que sempre se interpreta um texto à luz de outro texto, e principalmente os textos proféticos. É extremamente importante você consultar as demais partes das escrituras, ver as referências, né, ver o que é que a Bíblia fala sobre aquele assunto em outras partes, tentar identificar os símbolos, né, daquele texto à luz de outro texto das escrituras. Isso é extremamente importante, tá bom? Principalmente, né, do livro de Daniel. Se você vai interpretar a profecia, olhar para o livro de Daniel, olhar para o livro do Apocalipse. É extremamente importante que você faça, em primeiro lugar, esta observação, tá certo? A segunda observação é que nós devemos ver as suas aplicações, tá bom? Sempre devemos observar as suas aplicações. Jesus ele não vai pregar o Sermão do Monte simplesmente para satisfazer
a curiosidade dos seus discípulos, né? O Sermão do Monte das Oliveiras, viu? Porque esse sermão aqui também é conhecido como Sermão do Monte das Oliveiras. Então, Jesus não vai pregar esse seu sermão profético, né? Esse sermão falando sobre o futuro e sobre a sua segunda vinda, somente para satisfazer a curiosidade de seus discípulos, mas ele está falando para esclarecer as ideias confusas que estão na mente dos discípulos. Perceba que Jesus começa, né? Ele está saindo de Jerusalém e um dos discípulos o interroga, ele diz, Senhor, veja como grandes são essas construções. Você vê isso no verso 1 e no verso 2, né, que ao sair do templo, seus discípulos disseram, que pedras, que construções maravilhosas. Aí Jesus olhou para ele e disse, olha, fiquem sabendo que essas construções não ficará pedra sobre pedra, tudo será então destruído, será derribado. E é aí que os discípulos ficaram curiosos com essa expressão de Jesus, mas não quiseram perguntar em público e esperou um momento particular para falar com Jesus. Então, Jesus começa a dar respostas a eles, né, porque eles vão perguntar no verso de número 3, dizendo, Senhor, quando é que essas coisas vão acontecer? Que o templo de Jerusalém fica pedra sobre pedra. Quando é que também a gente pode ver como sinal de que o Senhor se aproxima, o Senhor já está voltando? E é aí que Jesus, então, vai esclarecer para ele. Então, Jesus não apenas está dando aqui um sermão para atender a curiosidade dos discípulos, mas ele está trazendo um sermão para tirar dúvidas dos discípulos, tá bom? Então, essa é a segunda diretriz que você deve observar. A terceira diretriz é que você deve conduzir esse estudo, né? Devemos conduzir esse estudo tendo em mente o ambiente judaico. Sempre que você for olhar os sermões proféticos de Cristo, seja em Mateus, Marcos ou Lucas, você precisa observar, então, o ambiente judaico em que ele foi construído, porque há coisas no sermão profético que se refere exclusivamente para os judeus e naqueles dias, naquele momento. Então, sempre que estudar os sermões proféticos, cuidado para não levar tudo para hoje, ou tudo para o futuro, ou tudo para a realidade nossa, quando na verdade precisamos ver o ambiente judaico em que o sermão foi construído. Em quarto e último lugar, devemos também lembrar-se, né, que esse capítulo descreve um período conhecido como o período da grande tribulação. Perceba que o capítulo de número 13, ele vai nos falar de um período que nós conhecemos na igreja, ou que nós pregamos, e que o texto fala que é um período de tribulação, tá certo? Esse capítulo 13 é o capítulo da tribulação, viu? Não é da tribulação de provas que os irmãos às vezes passam, né? Ah, um filho doente, estou na tribulação. Não é esse tipo de tribulação. A tribulação, ela é descrita na Bíblia como a ira de Deus derramada sobre o mundo, né? Sobre a terra. E aí se chama, então, períodos de tribulação. E esse período de tribulação, ela está dividida em três partes, né? Em três partes. Primeira, se refere, então, à primeira metade, não é? Ou seja, o início, se refere ao início. Você vê isso aí no Evangelho de Marcos, do capítulo 5, do capítulo 13, do verso 5 ao verso 13. Fala aí do início da tribulação. Depois, ele vai continuar do verso 14 ao verso 18, falando do meio da tribulação. E, por último, do verso 19 ao 27, ele fala sobre os acontecimentos, né, ou os acontecimentos que vão levar ao fim, ou seja, o final, realmente, o fim dos tempos. E aí você vê que esse capítulo está dividido no começo, no meio e no fim da tribulação, tá bom? De maneira didática, já colou aí, pegou aí, escreveu, notou? Esse capítulo fala do começo, do meio e do fim de quê? De quê? Da tribulação, tá certo? Amém? Ok? Deixe-me, antes também de entrar no capítulo 13, dar maiores detalhes, falar com os irmãos, falar com você sobre algumas visões escatológicas, só para você ter em mente aí, você, por curiosidade, pode notá-la, fazer uma pesquisa, se aprofundar. Se você desejar também, deixa aí nas notas de rodapé, a gente pode falar sobre cada uma em particular, com mais detalhe, não é o objetivo do nosso estudo aqui, mas eu quero deixar isso aqui apenas como
fonte de pesquisa para você que é estudante da palavra de Deus, porque só está aqui de manhã, não é, quem ama estudar a palavra, quem gosta de estudar a palavra. Tenho certeza que não fica aqui no nosso áudio, não vai permanecer ouvindo essa mensagem aqui, quem apenas querem receber mensagem de autoajuda, não é? Querem apenas receber mensagem de emocionalismo, não é? Apenas uma mensagem positiva, uma mensagem de que, olha, vai dar tudo certo, né? Olha, o coronavírus está aí, mas fique tranquilo porque você já é abençoado até o tutano e que provação não pega em crente, e que crente que passa por prova é amaldiçoado. Tenho certeza que essas classes de pessoas que têm esse pensamento aí, ou eles vão ficar aqui porque estão começando a amar a palavra, ou eles vão entrar e vão sair porque, de fato, não se identificam, né, com a Bíblia, com a palavra de Deus, se identificam com outras coisas, né, com mensagens proféticas, com mensagens supostamente de Deus, mas com a palavra de Deus, de fato, eles não gostam. Então, eles não vão ficar, não é? Então, voltando aqui, algumas visões escatológicas, é importante que fique bem clara em sua mente. Primeira visão é uma visão pré-tribulacionista. Vamos lá? Primeira visão é uma visão pré-tribulacionista. Pastor, o que é isso? Pré significa antes da tribulação. Então, há muitas pessoas que vão ler o Evangelho de Marcos e vai dizer assim, olha, a igreja será arrebatada antes da tribulação, ou seja, antes de tudo isso aqui do capítulo 13 começar a acontecer, começar então a surgir, não é? Ou seja, apenas o princípio a primeira parte da tribulação, ou seja, o início, né, ainda se vai ver, mas a tribulação, quando começar de fato, a igreja já não estará mais aqui, porque eles são pré-tribulacionistas. Então, se você for interpretar esse texto nessa visão pré-tribulacionista, você vai então chegar à conclusão de que Jesus arrebatará a igreja antes da tribulação. Também existe uma segunda visão acerca, visão escatológica, interpretação escatológica desse capítulo, que é a visão meso-tribulacionista. Meso é meio, né? Tribulacionista, ou seja, é a ideia de que a igreja passará pela tribulação até a metade. Na metade da tribulação, então a igreja será arrebatada. Então, nós temos aí a primeira visão, que é pré, Cristo voltará antes da tribulação. Uma outra visão escatológica, que diz que Cristo voltará no meio da tribulação. E temos, por fim, a pós-tribulacionista, ou seja, a visão de que Cristo voltará no final da tribulação. Então, alguns pregam que Cristo voltará depois da tribulação e que, portanto, a igreja passará pela tribulação, tá bom? Independentemente se você acredita que Cristo voltará no início, no meio ou no fim da tribulação, isso não deve, então, servir para nós como provas de uma verdadeira ortodoxia ou de uma verdadeira espiritualidade, tá certo? Em nada isso vai influenciar a verdadeira ortodoxia e também em nada vai influenciar a verdadeira espiritualidade. É bom que você tenha isso em mente, tá certo? Agora vamos então para o nosso capítulo de número 13. A gente já falou aí sobre o verso 1, verso 2. Vamos começar aqui a partir já falamos sobre o verso 1, verso 2 e verso 3, né? E também sobre o verso de número 4, que é quando os discípulos fazem a pergunta para Jesus. E aí no verso 5 a gente vê Jesus então passando agora a ensinar-lhes acerca da sua segunda vinda. E aí a gente percebe que ele vai falar sobre a primeira metade da tribulação. Você pode frisar aí na sua Bíblia, que é do verso 5 ao verso de número 13, ele vai falar sobre a primeira metade da tribulação. E aí ele começa, então, orientando os seus seguidores a não se deixarem enganar. Olha que interessante, não é? Porque a primeira orientação que Jesus vai dar é no verso 5, dizendo assim, vede que ninguém vos engane. Como assim? Porque Jesus começa, então, seu sermão profético, falando, então, sobre o fim dos tempos, revelando o futuro, e ele começa, então, dizendo essa orientação, não se deixe enganar. Queridos, Jesus ele vai dizer isso, não se deixem
enganar por algumas razões, tá certo? Jesus ele vai fazer aqui uma lista, presta atenção nisso aqui, viu? Porque muitas pessoas não compreendem o capítulo de número 13 de Marcos e faz uma interpretação errada, mistura as coisas, faz uma salada, não é? E depois não entendeu nada, fica aí então assustado, né? Alguém manda um áudio aí, olha o sinal da volta de que você já fica, meu Deus, né? Fica nervoso. E você, compreendendo esse capítulo, você fica com o coração tranquilo, ver a verdade, aquilo que de fato a palavra de Deus fala. Querido, veja o seguinte, Jesus ele faz aqui uma lista, presta atenção, hein? Jesus faz uma lista de coisas que não devem ser consideradas sinais de sua vinda. Vou repetir. Jesus vai fazer uma lista aqui de coisas que não devem ser consideradas sinais de sua vinda. Qual é, pastor? Esses itens que não fazem parte dos sinais da vinda de Cristo, né, ou da sua segunda vinda. Primeiro, não faz parte, tá certo? Não faz parte. Primeiro, o sucesso dos falsos cristos. Então, o sucesso dos falsos cristos está daí no verso 5 e no verso 6. Veja aí o verso 6. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Essa classe de pessoas que virão se identificando como Cristo, não é? Se identificando como um falso Cristo, ele vai se apresentar como um verdadeiro Cristo, mas é um falso Cristo. Não faz parte, tá certo, das coisas, né? Não devem ser consideradas sinais da vinda de Cristo. Por que, pastor? Os falsos cristos, os falsos messias, não são sinais sinais considerados sobre a vinda de Cristo. Sabe por que não? Porque se você estudar a história de Cristo até hoje, sempre houve, anos após anos, séculos após séculos, pessoas se identificando como Messias, se identificando como Cristo. Então, você não pode considerar, tá certo, o sucesso dos falsos cristos como se fosse, então, um sinal da vinda de Cristo, tá certo? Agora perceba ainda segundo item da sua lista, né? Ele fala sobre nações em conflitos. É muito comum você ouvir as pessoas pregando dizendo assim, olha, as nações estão em conflito, é um sinal da vinda de Cristo, viu? Ele disse que nos últimos dias acontecerão essas coisas. Queridos, se você ler direitinho o Evangelho de Marcos, isso aqui vai contrariar a mente de muitas pessoas que achavam que as nações, né, em conflitos, guerras e rumores de guerras, apontavam diretamente para a segunda vinda de Cristo. E você vai perceber que, mais uma vez, os conflitos políticos não devem nos perturbar, porque eles não são considerados sinais da segunda vinda de Cristo. Não são considerados sinais de sua vinda. Você vai ver isso claramente aqui, que ele vai, então, falar que não é um sinal claro e evidente da sua segunda vinda. Ou seja, os conflitos políticos, né, que Jesus vai tratar aqui, você vai ver também na história da igreja que sempre houve conflitos políticos, sempre houve. Você vai ver que os conflitos políticos, eles são antes de Cristo, depois de Cristo, e vai continuar até o fim. Porque sempre haverá conflitos políticos. O Império Romano havia, por exemplo, desfrutado, né, de uma paz, né, quase que uma paz generalizada, né? Ele usava então a sua Pax Romana, mas a gente vê que no Sermão de Cristo ele mostra que isso logo vai desaparecer, e não durou muito para desaparecer. Roma veio à ruína, né? E outras nações vai se levantando e vai havendo guerras e rumores de guerra, e Jesus vai apontar então que essas coisas não podem ser consideradas sinais de sua vinda. E eu já comento aqui para você o texto que dá base para isso que eu estou falando, tá certo? Então, ele vai para um terceiro item da sua lista, os fenômenos naturais desordenados. Veja aí no verso de número 8. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em vários lugares, e também fomes. Inclusive, esse mesmo texto está se referindo lá ao de Mateus, que fala que haverá pestes. Então, fomes, pestes, terremotos em vários lugares.
também não devem ser consideradas sinais, certo, da vinda de Cristo. É o que, pastor? É isso mesmo que você está ouvindo. O pastor não está criando coisa, inventando história, não. É porque talvez você não leu ainda Marcos capítulo 13 com atenção. Você vai ver que Jesus vai falar aqui, não é? Ele vai falar aqui para a gente, veja aí que ele fala, né, no verso de número 7, que não vos assustei quando essas coisas acontecer, porque ainda não é o fim. Não se trata do fim. Não se trata ainda da tribulação. Não se trata ainda de anúncios da sua segunda vinda. É só o princípio das dores. O que é o princípio das dores? Não é? Quando a mulher está grávida, ele vai falar, inclusive, essa mulher, quando a mulher está grávida, ela sente aquela espontadinha na barriga, não é? Mas ainda não é o momento do parto. Não é o momento ainda dela dar à luz. É só o princípio das dores. As dores do parto realmente ainda virão. Esses princípios das dores não é sinais ainda de que a mulher já vai dar à luz. É apenas princípios. Ou seja, ainda vai haver realmente as dores que vai dar o parto. Então vai vir o parto. Então você percebe que esses sinais, né, os fenômenos naturais, as perseguições, os desastres naturais, a questão da fome, da peste, né, das guerras, observem que não podem ser consideradas sinais, né, da vinda de Cristo, mas só princípio das dores. E aí você percebe que essas coisas também sempre aconteceram ao longo da história. Por exemplo, a escassez aconteceu em 2 Reis 25, escassez, fome, não é? Pestes, você vê em Ezequiel 6, e você vai estudar a história, se você pegar para estudar a história, né? Mesmo depois de Cristo, você vai ver que peste, pandemia, epidemia, terremotos, maremotos, guerras, fome, sempre houve ao longo da história. Um período com mais, outro período com menos, mas sempre houve. E Jesus vai deixar claro para a gente que essas coisas não ou não faz parte, né, da lista de coisas que devem ser consideradas como sinais de sua vinda. E ele cita ainda um quarto item. Veja aí no verso de número 13, capítulo 13, verso de número 9 até o verso de número 13. Ele então vai falar sobre perseguições religiosas. Tem gente que diz assim, não, olha aí, os cristãos estão sendo perseguidos, é sinal da vinda de Cristo. Jesus disse que não, queridos. Perseguições religiosas não é um sinal da vinda de Cristo, é princípio das dores. É apenas a contração que a mulher está sentindo, com a criança se mexendo. É sinal de que tem uma criança ali, mas não é sinal de que ela vai nascer, de que ela já vai dar à luz. Então veja que perseguições religiosas, Jesus vai falar bem claro para a gente aí que essas coisas são princípios das dores. E ele vai falar que nós seremos entregues, então, para serem açoitados, seremos entregues aos tribunais. Então fala de perseguições civil, de perseguição militar, não é? Seremos entregues aos tribunais. Fala de ser entregue na sinagoga e sermos açoitados, perseguições religiosas. Ele fala também de sermos levados à presença de governadores, reis, e ele fala, então, que tudo isso aí haveria de vir, né? E tinha um propósito. Deus permitiria esse tipo de perseguição, porque ele tem um propósito. Pastor, qual é o propósito? O propósito é que nós possamos aproveitar a oportunidade de estar num tribunal e testemunhar o seu nome, ou seja, falar da sua palavra. E ele continua aí no verso de número 11, quando, pois, vos levar e vos entregar, e não vos preocupeis com o que haveis de falar. Ele pede para que a gente não fique preocupado com o que a gente vai falar. E aqui está uma outra aplicação errada que a gente vê comumente as pessoas fazendo desse texto, né? Quantas vezes você não já ouviu alguém aconselhando um pregador, dizendo assim, não fica preocupado com o que tu vai pregar não, rapaz. Tu vai lá no altar e quando chegar lá, Jesus vai te dar as palavras. Ele disse, né? Ainda cita o texto assim, ele disse que não se preocupe com o que é haver de falar, porque o Espírito Santo vai falar por você, né? Vai colocar palavras na tua boca.
Aí cita esse texto aqui: quando, pois, vos levares e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haver de falar, mas o que lhe for concedido naquela hora, ou seja, o que o Espírito Santo te der naquela hora, né? Aí tem alguns assim, o pregador tem que estar no altar, rapaz, o Espírito revela na hora, a palavra de Deus diz que o Espírito dá na hora, não é? Você está equivocado, não deve, então, ser base, não é? Esse texto aqui não é base para esse tipo de diálogo, tá certo? Para esse tipo de conversa. Não se pode, querido, usar essa passagem como desculpa para não estudar a Bíblia, tá certo? A ideia de que Deus vai revelar na hora. Cuidado, hein? Não se deve usar essa passagem como desculpa. Outra coisa que você deve ter cuidado aqui. Tem gente que usa essa passagem como muleta, né? Como muleta para a sua preguiça, não é? Tem pessoas que é preguiçosa realmente, não estuda a Bíblia, não ora, não buscam, e aí acha que o Espírito Santo vai dar a ela de automático, não é? E usa essa passagem aqui como muleta, não é? Então essa passagem não deve ser usada como desculpa, nem como muleta a pregadores despreparados, pregadores que não usam o seu tempo, né, proveitosamente para estudar as Escrituras, tá bom? Então, fica aí esta observação. Fica aí essa observação para você. Eu espero que você esteja, né, compreendendo, esteja entendendo bem aí a palavra de Deus, tá certo? Meus queridos irmãos, ainda nós percebemos aqui nesse capítulo, né, que Jesus vai ensinar, aí do verso 9 ao verso de número 13, né, que não devemos nos desanimar. Não devemos nos desanimar, porque perseguições virão, né, as autoridades civis, né, oficiais, e também haverá perseguições pessoais. Veja que o texto fala, ele fala aí pra gente que um irmão entregará à morte o outro irmão, o pai ao filho, e haverá então quem se levante contra os seus progenitores e o matarão. Veja que coisa grave, não é? E ele fala que até mesmo haverá perseguições familiares, perseguições de níveis pessoais. E aí talvez você se pergunte, pastor, por que haverá então perseguição oficial e perseguição pessoal? Está claro aí no verso de número 13. Veja o verso de número 13, o que é que diz? Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Você percebe aqui que dentro da cultura... Lembra que eu falei que tem que interpretar dentro da cultura judaica? Na cultura judaica, César era o Senhor. Então, ou seja, num período de tempo, né, César era considerado um deus, era Senhor. E então, quem não declarasse que César era Senhor, haveria uma perseguição, ou seja, familiares seriam mortos. E aí começa então o que o texto diz, que alguns familiares irão entregar os seus familiares à morte, ou seja, os entregarão para que sejam mortos, entregarão uns aos outros. Então, quando César começasse a perseguir, né, começasse então vir para perseguir aqueles que não declaram, não reconhecem como Senhor, ele vai então perseguir os cristãos, e aí um familiar começará a entregar o outro. É preciso que você tenha isso em mente. Ele fala também que aquele que perseverar até o fim será salvo. Cuidado, porque não devemos interpretar Marcos 13:13 como uma condição para a salvação, pois isso aqui se aplica principalmente às testemunhas durante a tribulação, tá bom? Ou seja, isso aqui se aplica àqueles que vão testemunhar de Cristo no período da tribulação. Então, este que perseverar até o fim, até o final da tribulação, este será, então, salvo, ou seja, salvo deste período de turbulência. Amém? Tudo ok até aqui? Vamos prosseguir? Veja comigo agora, a partir do verso de número 14 até o verso de número 18. E aqui eu quero chamar a sua atenção para a gente falar sobre um assunto aqui que aqui é um assunto de detalhe, viu? Eu quero que você preste bastante atenção para você não perder aqui o fio da meada, não perder aqui as informações. Aqui está falando do meio da tribulação. Do meio da tribulação. Você vê do verso 14 até o verso de número 18. E aí a gente percebe aqui que a expressão, né, abominável desolação, ela não é uma expressão própria de Marcos, ela é uma expressão proveniente lá do livro de Daniel. Se você ver Daniel capítulo 11, verso de número 13, você vai perceber que fala lá da abominável desolação, ou seja,
Marcos está emprestando, ou pegando esse termo emprestado de Daniel. E se você olhar o significado dessa expressão abominável desolação, ela significa a profanação idólatra do templo, certo? Quando fala de abominável desolação, está se referindo à profanação idólatra do templo. E se você ler um pouquinho de história, vai perceber que houve duas ocasiões em que houve uma desolação, abominável desolação, ou seja, em que houve uma profanação do templo, duas ocasiões. Primeiro, em 167 a.C., quando Antíoco Epifânio, né, IV, ele então vai profanar o templo. Como, pastor? Ele vai profanar o templo, sabe como? Ele vai então praticar um ato abominável no templo. Sabe o que foi que ele fez? Ele derramou sangue de porco sobre o altar santo. Você sabe que o porco é considerado animal impuro pelos judeus. Agora imagine o que é colocar no altar santo sangue de porco. Isso foi uma abominável desolação, que nos fala lá em Daniel. Isso vai acontecer, vai se cumprir essa profecia em 167 a.C., né, por Epifânio. Também houve uma outra abominável desolação que Cristo vai falar aqui, apontando então para um futuro ainda mais na frente. E aí fala da segunda desolação, ou abominável desolação que houve, que é em 70 depois de Cristo, quando o templo Jerusalém é então destruída pelos romanos. Tanto Jerusalém como o templo vai ser destruída pelos romanos. Então, se refere a essas duas situações aí, né, que são, então, prévias, né, do que será também ou de acontecimentos que virá no futuro, porque, embora já houve essas duas desolações, haverá mais ainda no futuro. Haverá ainda, na grande tribulação, haverá também, ou seja, na tribulação haverá também esse período de abomináveis desolação, ou seja, o santo será profanado, o sagrado será, então, profanado. Isso acontecerá ainda também nos dias futuros, né? Queridos, uma outra observação que a gente tem que fazer nesses versos de número 14 até o verso de número 18, que a gente tem que fazer, é que o calendário judaico, eles são, então, estruturados com uma série de setes. Você percebe que o calendário judaico, ele há diversos setes espalhados no seu calendário. Isso é importantíssimo você ter em mente ao ler o Evangelho de Marcos, capítulo 13, tá certo? Então, quais são os setes, né, que a gente vê sendo citado no calendário judaico? Primeiro, a gente vê, então, a questão do sétimo dia, que é o sábado, o sabate, não é? O sétimo dia, que é muito respeitado também pelos judeus na época e ainda hoje por alguns judeus. Segundo, se fala também das 7 semanas, que se refere, então, depois da Páscoa, né? As 7 semanas depois da Páscoa é exatamente o Pentecostes, amém? E também se refere a 7 meses, né? 7 meses, que fala, então, da festa das trombetas. E também há referência a 7 anos, que no sétimo ano refere-se, então, ao sábado, né? O ano sabático, o sétimo ano. Temos também ainda, não é, a questão do sétimo ano sabático, né? Existe o sétimo ano sabático, mas existe os 7 vezes 7 anos sabáticos, que vai dar um total de 49. Aí no ano seguinte se chama, então, aquilo que a gente conhece como o ano do jubileu, tá certo? É importante que você tenha em mente, né? O sétimo ano é o ano sabático, e depois de 7 anos sabáticos, depois que haver 7 anos sabáticos, haverá então o ano do jubileu, que você vai poder acompanhar aí na história judaica, você ver então essas coisas acontecendo. Quando a gente olha para Daniel, né, a gente vê que Daniel falou de 70 semanas, ou pode ser um período de 7 anos, determinados para os judeus, né, ou seja, na Cidade Santa. A gente vê que ele vai falar sobre este período de tempo, tá bom? Para isso a gente precisaria usar aqui diversos cálculos,
né, para chegar então à compreensão exata, né, do que Daniel ele está falando, né, porque aí a gente precisaria fazer alguns cálculos simples, né, já datado pelos próprios historiadores. Eu queria só fazer uma citação aqui, não é uma citação de Warren Wiersbe sobre esse texto. Ele diz assim: convém agora fazer uma série de cálculos. A maioria dos historiadores concorda que Jesus nasceu no ano 5 antes de Cristo, ou seja, no ano 5 antes de Cristo, pois Herodes o Grande ainda estava vivo na época. Sabe-se que ele faleceu em 4 antes de Cristo. Se Jesus morreu cerca de 33 anos de idade, então temos, logicamente, que ele morreu em 27 ou 28 depois de Cristo, não é? Eu não sei se você sabe, mas é uma diferença de datação, não é? No caso, depois de Cristo, né, não é exatamente a partir do nascimento de Cristo. São somados aí cerca de 4 anos antes do nascimento de Cristo, já se denominava então, ou seja, assim, tinha zerado o calendário e se conta então a partir daí, tá certo? Ou seja, se a gente fizer esses cálculos das 70 semanas de Daniel, ou se referindo aos 7 anos, você vai perceber o seguinte, né, que vai haver então aí, não é, essas contagens vai combinar de que desde o período então de 45 antes de Cristo, quando foi então publicado o decreto, né, você vai perceber que desse período aí, se calculando, né, as 70 semanas de Daniel, ou os 7 anos, você vai perceber que, de acordo com Daniel 9, verso 27, nós percebemos que esses anos correspondem a um período de tribulação que estamos estudando nessa passagem, ou seja, vai se referir exatamente o que a gente está vendo aqui. Para isso, a gente precisaria explicar Daniel 9, Daniel 12, né? Precisaríamos trabalhar mais ali aquele texto para você entender com mais clareza, não é? Não é a nossa proposta aqui, mas perceba que os tempos de angústia de Jacó, né, durará então um período de 7 anos, é o que vai falar aí as profecias bíblicas, tá certo? Mas o que indica então, né, mas que sinal indica o começo então desse período de 7 anos que haverá então, que será então o período da tribulação, né? Porque se você vê os cálculos de Daniel junto com Marcos 13, você vai perceber que fala exatamente das 7 semanas ou 7 anos, né? Ou seja, seria um período de 7 anos, que se refere à tribulação. E o que vai marcar, então, esse período de tribulação? O que é que vai marcar esse período? O que vai marcar esse período de tribulação, se você quer saber quando de fato vai começar a tribulação, a maioria dos estudiosos apontam que a tribulação começará quando houver a aliança entre o anticristo e Israel. Quando houver aliança entre o anticristo e Israel, então se dará início aí a tribulação, tá certo? Então essa assinatura, né, de uma aliança entre a nação de Israel e o príncipe que há de vir, que é então o anticristo, que será então o futuro ditador mundial, ou seja, o governador mundial, que irá governar mundialmente, não é? E ele fará uma aliança com Israel para proteger Israel. Detalhe, viu? Ele vai fazer uma aliança de paz com Israel, e aí, quando chegar na metade dos 7 anos, ele então quebra essa aliança, e aí começa agora a querer obrigar a adoração a ele, inclusive dentro do templo de Israel, dentro do novo templo que será construído em Israel, nesse período então de proteção, de aliança. Israel construirá então o seu terceiro templo, e na construção desse templo, assim, quando passar os 3 anos e meio, ele vai querer ser adorado no templo, que é uma abominação para Israel, e começa então um período agora chamado de grande tribulação, tá certo? E aí, onde eu quero falar que é a parte final, tá certo, da tribulação. Você vê isso do verso 19 até o verso de número 27, que se refere então sobre a parte final da tribulação. Queridos, essa parte final da tribulação é o que a gente conhece na Bíblia como a ira de Deus. É quando Deus começará a derramar a sua ira sobre a terra. Você pode ler lá Apocalipse 14, você vai ver que Deus começa a derramar a sua ira, Apocalipse 15 e tantos outros textos lá de Apocalipse que você pode observar, que falam então sobre esse momento da ira de Deus, Apocalipse 19, 16. Você vai vendo então os flagelos da ira de Deus sobre a terra, tá certo? Sobre a terra. Que será então um momento de um julgamento mais intenso, mais profundo. É quando Deus começará a punir profundamente a terra
né, derramando os seus flagelos. E aí a gente percebe o que? Nesse período de tribulação e grande tribulação, nós percebemos o seguinte, que o embuste satânico se estenderá até o fim, ou seja, lembra do que eu falei, daquilo que era só princípio das dores? Satanás, ele não apenas está atuando hoje, vai atuar na tribulação e vai atuar até o fim. Ou seja, o embuste satânico durará o antes da tribulação, a tribulação, ou seja, vai continuar. E aí vai continuar o quê? Falsos cristos vão permanecer na tribulação, falsos profetas vão permanecer na tribulação, falsos prodígios, falsos milagres vão acontecer na tribulação. E entendam, viu? Quando eu falo falsos milagres, e a Bíblia fala de falsos milagres, não é que será um milagre que será falso. O milagre é verdadeiro, porém será feito por falsos profetas, por isso é tido como falso milagre. Não é que não haverá milagre de fato, haverá milagres. Porém, por vir de uma fonte falsa, se é conhecido como falsos milagres, falsos prodígios, tá certo? Aí você pode aplicar o texto de Mateus 7:21, né? E muitos virem em meu nome dizendo, Senhor, Senhor, né? Nós não profetizamos em teu nome, nós não expulsamos demônios em teu nome, e nós também não operamos maravilhas e milagres em teu nome. Jesus, porém, vai dizer o que para eles? Vai dizer o que para eles? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. É isso que Jesus vai, então, falar para eles. E por que Jesus vai falar isso para eles? Porque eles são falsos profetas que fazem falsos prodígios. Uma outra coisa que você deve observar, tá certo? Você deve observar é que o auge da tribulação é que vai acontecer, então, fenômenos sobrenaturais, coisas estrondosas irão acontecer. Ou seja, no auge da tribulação, sinais aterradores no céu, né? Ou seja, vai acontecer sinais grandiosos no céu. Né? Também haverá um caos mundial. Você percebe isso aí também em Marcos, né? E também percebe especificamente em Lucas 21, verso 25 a 26. Haverá, então, um caos mundial, tá certo? Haverá, então, nesse período da tribulação, ou seja, no auge da tribulação, que serão os 3 anos e meio finais da tribulação, tá certo? E perto do fim, você vê aí, então, Marcos. Você vê aí Marcos 13, verso 28 e até o verso de número 37, que Jesus vai falar sobre duas coisas. Ele vai falar sobre a figueira e vai falar sobre a parábola do dono da casa. Na parábola da figueira, que a figueira simboliza Israel, né, nós precisamos então entender que a figueira, ela por si mesma, ao dar os frutos, ao mostrar as folhagens, apontam então que estará chegando o verão, que está chegando o período de frutas. A própria figueira dará esses sinais. É o que Jesus está dizendo, a própria figueira dará esses sinais. Então, nós não precisamos ficar procurando sinais, queridos. Nós não precisamos ficar procurando onde está o sinal, onde está o sinal, onde está o sinal. Não, os próprios sinais vão surgir. Você não precisa ficar procurando sinais. Nós não devemos estar em busca de sinais. Mas nós, como cristãos, precisamos estar prontos, esperando o Senhor Jesus Cristo. Amém? Segunda coisa que a gente aprende aí é a segunda parábola, né? A parábola do dono da casa. E aí a gente vê a advertência de Jesus para nós hoje. Ele estará aí advertindo, veja comigo aí no verso de número 37, quando ele vai estar nos advertindo o seguinte, que porém vos digo a todos, vigiai. Então perceba que a parábola do dono da casa é uma parábola que Jesus conta para dizer para os seus seguidores que nós devemos estar alerta, tá certo? Precisamos estar alerta, porque o fim vem e a volta de Cristo se aproxima. Cabe então, irmãos, a cada um de nós permanecer fiel e ocupados na obra do Senhor e no Senhor e viver sem especular ou ficar discutindo, né, detalhes ocultos da sua segunda vinda, mas estar, então, fielmente servindo ao Senhor. A palavrinha vigiar aqui significa permanecer alerta, ou seja, em sua melhor postura, desperto. Então, que nós possamos aguardar o advento final, a volta de Cristo, estando então alerta, vigilante, com a postura correta, aguardando então o momento da volta de Cristo.
Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Muito obrigado por você estar aqui conosco, né, e participar de mais um estudo da Palavra de Deus.